Olá, professores, eu sou a tia Fatinha, pedagoga. E nesse vídeo eu vou responder alguns professores que me perguntaram sobre como ele vai introduzir esse tema na sala, como fazer um plano de aula, né? Sugestão de como fazer um mural. Se não der para falar tudo aqui, a gente fala em outro vídeo, tá? Mas o importante é o seguinte, a minha sugestão para você que vai trabalhar esse assunto, ou que seja hoje, amanhã ou depois, não importa, primeiro é você fazer uma avaliação do que as crianças sabem a respeito, o que elas trazem a respeito desse tema. O que vem a ser consciência negra, né? O que significa isso? Por que existe essa data? De onde surgiu essa ideia, não é? Então, deixe que elas falem, né? Elas manifestem e se expressem da melhor forma possível. Outra coisa, é um tema que você pode abordar não só durante essa semana, como você que pode ampliar essa conversa em outros momentos. Por quê? Porque é uma realidade, né, muito concreta que está dentro da sua própria sala de aula. Você pode começar a perguntar para as crianças qual é a diferença, né? Tem muitos lugares que tem escolas particulares, escolas públicas, e eles começam a perguntar para eles qual é a diferença que eles percebem das crianças que estudam em escola pública para as crianças que estudam em escola particular. Outra coisa, você que é professora de escola particular, que tal você promover uma visita a uma escola pública com suas crianças e vice-versa, fazer um intercâmbio para que essas crianças, esses seus alunos, principalmente no caso se tratando de alunos maiores, né, igual de quarto, quinto ano, de sexto ano, sétimo ano, eles terem um intercâmbio com outros alunos, com outros alunos de outras escolas, principalmente para eles conviverem com essas diferenças e aprender a conhecer outros grupos de pessoas, outras pessoas, né? Outra forma de vivência e principalmente conhecer como as crianças negras vivem dentro das escolas. E a começar também para a sua sala. Olhe bem para a sua sala de aula e veja, dependendo da escola que você trabalha, quantas crianças negras você tem na sala de aula. Hoje, a escola ela é aberta para todo mundo, não é? A escola se tornou uma escola onde todo mundo, todas as crianças são obrigadas a estudarem, porque é lei, todas as crianças têm que estudar. Do contrário, os pais serão responsabilizados por isso. Mas, será que toda a vida foi assim? Não é? Essa é a primeira questão. A segunda questão é o seguinte, por que desta data? Justamente porque nem sempre foi assim, a gente vai vendo e observar o que hoje acontece, que é consequência dessa falta de oportunidade de todos estarem na escola, como hoje nós temos essa oportunidade de estar todo mundo dentro da escola. Porque a escola é o lugar onde a gente aprende a cultura de um povo, não é? A gente aprende e entende como que tudo isso acontece, como é a vida em todos os aspectos. Quantas pessoas não tiveram essa oportunidade, principalmente se tratando dos negros? Eles não podiam frequentar escolas. Mas existiu, né, um homem que ele foi adotado por portugueses e foi levado para Portugal, e lá ele estudou latim, ele estudou português, então ele falava muito bem. Só que ele como um homem negro, não é? Ele estava lá em Portugal, morava em Portugal. Aos 15 anos, ele resolveu fugiu para o Brasil e veio para Palmares, não é? Para essa região de Palmares. E foi lá que ele adotou o nome de Zumbi e recebeu, né, o nome depois de Zumbi de Palmares. E o que significa Zumbi?
Na verdade, o zumbi significa guerreiro, né? Quer dizer guerreiro. Então ele veio justamente para lutar contra a favor, né? Lutar a favor, buscando a liberdade dos escravos, porque na época ainda existia muitos escravos dentro do nosso país. Aliás, é bom que as crianças saibam que o Brasil foi o último país da América Latina e o último país a aderir à abolição da escravatura. Por quê? Não é porque era um país que ficou bonzinho ou porque eles libertaram os negros, porque eles sentiram que, descobriram, pensaram, chegaram à conclusão que negro é gente. Não é nada disso. Simplesmente porque outros países estavam fazendo pressão, porque o mundo inteiro já tinha acabado com essa cultura de escravizar os negros. Mas no Brasil eles ainda tinham esse costume ou essa prática, porque os negros que faziam um serviço pesado nas lavouras, nas casas, então, e eles não pagavam por isso. Mas quando houve a abolição da escravatura, tanto é que muitos negros permaneceram nas fazendas, por quê? Porque trabalhando por nada, embora livres, porque eles também não tinham para onde ir. Então, existe toda uma história que chega aonde nós estamos, e na sua sala você pode começar a trabalhar essas questões com as crianças. Agora, por que dessa data, não é? Por que existe o Dia da Consciência Negra? É justamente porque se não existisse essa data, ninguém ia parar para pensar, ninguém ia parar para questionar a condição do negro no dia de hoje, dentro do nosso país. Será que realmente o negro, ele tem acesso a tudo? Será que ele tem acesso aos direitos dele? Se a gente for na cadeia, tem mais o quê? Branco, negro, o que tem? Se a gente for na periferia das grandes cidades, ou mesmo nas cidades pequenas, por que tem muito negro? A maior quantidade de negros está na periferia. Né? E será que dentro pede as crianças para observarem nos lugares, né, onde, nas empresas aonde eles frequentam, onde eles vão, tem quantos negros tem? Na sua escola, quantos professores negros tem? Se você tiver a oportunidade de levar numa outra escola, numa universidade, faça com que as crianças percebam essa diferença, sendo que se a maioria da população do Brasil, né, mais de 50% é negra, por que ela ainda não ocupa o lugar que também é dela? Porque a questão da gente pensar, né, ter uma consciência do que é ser negro no Brasil, vai muito além de pensar que foi um fato histórico. As crianças e os nossos alunos precisam perceber que o que houve foi um holocausto, foi um assassinato em massa, não é? Tirar um povo do seu habitat para levar para um lugar totalmente desconhecido e obrigá-lo a ser o que ele não é e o que ele não era. Então, e hoje os descendentes desse povo que está no país, que mora aqui, né, que vive, que nasceu, e hoje é brasileiro, então eles são tratados da mesma forma. E as piadas que a gente ouve, não é? E quantas piadinhas se ouvem e a gente às vezes acha que é normal, que é comum. E no entanto, a gente está plantando uma ferida no coração de várias crianças. Então, você vai falar da lei? A lei surgiu, ela foi sancionada em 2011, né? E quem sancionou essa lei foi a presidenta Dilma. Ela sancionou a lei e é uma lei que
criou essa data, mas ela não obriga a ninguém a que esse dia seja um feriado. Não. Tanto é que apenas 100 e poucas cidades, se eu não me engano, 120 e poucas cidades, que aderiu a essa data e aderiu como também feriado, né? Não são todas as cidades que consideram esse dia como um feriado, mas também não é importante isso. O importante é que tenha um dia para se refletir. Muita gente às vezes falam, né, que o que é importante é que o que não precisa de um dia de consciência negra, precisa de 365 dias de consciência humana, realmente. Mas para que a gente tenha 365 dias de consciência humana, nós conquistamos um dia para pensar nessa consciência e, quem sabe, não é? Futuramente a gente ter no nosso calendário os 364 dias de consciência humana, porque somos todos seres humanos. Ninguém quer ocupar o espaço de ninguém. É isso que as crianças precisam de entender. O negro não quer ocupar o espaço de ninguém. Ele quer ser tratado como ser humano. Não é porque ele é negro, ele vai ser tratado diferente. E ele hoje é. Então, peça para as crianças fazer uma pesquisa. Quantos atores, quantos representantes, se nas lojas eles encontram muitas bonecas negras. Por que não? Pergunta às crianças o que tem mais na TV? Pessoas brancas ou negras? E se tiver muito... Você já teve um programa na TV da Regina Casé que tinha muito negro. E quantas pessoas reclamavam e falavam que aquele programa era um programa de baixo nível e outra, era um programa da negrada. Isso aí é uma atitude preconceituosa. Porque, como por exemplo, você vê o Faustão, onde tem as bailarinas, onde ele é branco, não é? E alguém fala que ali tem um programa onde só tem brancos, ou da branquitude. Não, é normal, é comum. Se você pega uma novela e coloca lá 70% de negros e 30% de brancos, eles vão falar que a nossa sociedade, vão falar o quê? É uma novela de negros para negros, parece que não tem artistas brancos mais. Então, eles vão sentir, hoje em dia, a gente percebe isso. E aí, as crianças você pode ir levantando esse assunto e elas vão perceber das pessoas que criticaram a apresentadora de jornal porque ela cometeu alguns erros e justamente por ela ser negra, quantos erros o William Bonner comete, outros cometem na hora da apresentação do Jornal Nacional e ninguém pontualiza isso. E as crianças vão falar da situação, deixa que as crianças falem delas. Com relação à mural, coloca mural, sugere as crianças, pergunte às crianças como elas fariam esse mural. Eu vejo que tem turma que gostaria de fazer um mural com representatividade. Por exemplo, pessoas, celebridades negras que hoje são reconhecidas pelo seu trabalho. Vai muito além dessa questão de você promover beleza negra na sua escola. Isso é muito fútil, porque a beleza negra, ela não precisa ser negra. A beleza está em todo mundo. Cada um tem a sua própria beleza. Antes de você buscar essa beleza negra, busque nas crianças, ensine as crianças a buscarem o que é a representatividade e como ela pode mudar o mundo sendo ela também uma pessoa que vai lutar para conquistar o seu espaço na sociedade, ok? Eu vou dar algumas outras sugestões, mas eu prefiro fazer um outro vídeo para isso não estender, tá? Então,
comece pensando nisso, converse com as crianças sobre isso. Fale da lei, tá? Não deixe de falar da lei, porque a gente tem que fundamentar o nosso trabalho, as nossas práticas. E se existe uma lei que foi sancionada, então é importante que as crianças saibam desse contexto. Zumbi, o que significa zumbi? Por que esse termo zumbi ficou conhecido de uma forma negativa? Justamente porque ele ficou conhecido através de filmes de terror, né? Então, engraçado a gente pensar o seguinte, que as crianças vão perceber e algumas vão falar, tudo que é ruim, tudo que é depreciativo é negro, é preto, tudo que é para ser ruim se refere a uma coisa, por exemplo, a situação está preta, a situação, a coisa lá em casa está feia, mas ou a coisa lá em casa está preta, né? O tempo negro, né? E são várias expressões que a gente ouve falar se referindo à cor da pele negra ou da pele do preto, né? Então, outra coisa, a miscigenação. Você pode falar com as crianças por que houve essa miscigenação, né? Você pode contar as histórias para as crianças. E por que a influência das histórias, por exemplo, será que negro pode ser rei, negro pode ser princesa, não é? E por que a influência europeia é tamanha a ponto de anular totalmente a cultura negra, sendo que o negro, em sua maioria, é a maioria dentro do nosso país? São várias questões que você pode levantar e organizar o seu plano de aula, pedir às crianças que façam uma pesquisa sobre isso, que elas observem, que elas escrevam a respeito disso, que elas façam textos, elaborem um texto, né, sobre isso, elaborem um texto relatando a própria roda de conversa, quem falou o quê, o que achou mais interessante, e a partir da fala da criança, vocês vão fazer uma pesquisa sobre a situação do negro no país e a importância dessa data. Então, são vários fatores e vários pontos que podem ser abordados dentro da sua sala de aula, né, com as crianças, para que você possa levar essa reflexão para a sala de aula. Que o negro não quer ocupar o espaço do outro, ele precisa e ele tem que ocupar o espaço dele na sociedade, que até então não lhe é permitido, né? Porque a sociedade tem o negro, quando olha para o negro já pensa assim, dá uma boa babá, uma boa cozinheira, não depreciando as profissões, mas a sociedade já coloca o negro num lugar achando que ele não pode ir aonde ou estar aonde ele é capaz de ir. Eu espero ter respondido você, professor. A partir dessas ideias, né, de tudo que eu estou colocando, você pode criar, né, elaborar o seu plano de aula e levar para a sua sala, dentro da sua realidade, essas questões de uma forma madura e que vai acrescentar, que vai agregar, não é, conhecimento para as crianças. Não romantize essa situação, porque ela não é romântica, muito pelo contrário. É uma situação que as crianças na sua sala de aula vivem e que não falam, não expressam porque não têm oportunidade. E você pode dar essa oportunidade e elaborar e fazer um trabalho maravilhoso, trabalho de artes, né? Desenvolver com eles, conhecer os artistas negros que existem, né, no país, ou mesmo as artes africanas, né, como que eles podem fazer essas pesquisas e trazer para a sala de aula de uma forma criativa, lúdica, mas real.
por hoje. Se você gostou desta fala, dessa sugestão, olha, coloque um ok. Se você não se inscreveu no meu canal, inscreva-se no meu canal. Acione o sininho para que você possa ser notificado sempre que surgir vídeos novos. Né? E nós ainda falaremos nesse assunto logo, logo no próximo vídeo. Um beijo no seu coração.